20 lições que mudaram a minha vida depois dos 30 anos. E a última lição é a mais importante. Se você quer saber, fique até o final do vídeo que você não vai se arrepender. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia. Se você gosta de assuntos ligados à área da psicologia, desenvolvimento humano, reflexões filosóficas, espirituais, aqui é o lugar. Toda semana eu lanço um vídeo novo e se você quiser, considere se inscrever nesse canal, que você vai gostar muito desses assuntos. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos do canal. Eu achava que sabia muita coisa aos 20 anos. Na verdade, eu achava que sabia sobre tudo. E só depois dos 30 anos, pessoal, que eu realmente entendi que as coisas não eram tão fáceis quanto eu esperava, quanto eu acreditava. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Pessoal, como são 20 lições, eu vou ser bastante objetivo em cada lição para não ficar um vídeo muito maçante. Primeira lição que eu aprendi depois dos 30 anos. A primeira lição que eu aprendi após os 30 anos, e foi uma lição bastante difícil, é que eu não sou o dono da verdade. Eu era uma pessoa, isso muito na juventude, né? 15 aos 20 anos, principalmente, eu já achava que já sabia de tudo, achava que dominava tudo e achava que sabia mais que meus pais, achava que sabia mais que os meus amigos. Isso eu sei que é algo que muitos jovens passam por isso. É uma fase, na verdade. Infelizmente, muitos parece que vão até o final da vida pensando dessa forma. Mas eu acredito que a maioria dos homens, ao passar os 30 anos, entendem que a vida não é dessa forma e que a gente não é dono da verdade. Então, eu tive que aprender isso. Foi bastante doloroso, tá? Mas eu passei por essa fase e hoje eu sei que a gente depende de ajuda de outras pessoas. A gente não é dono da verdade. A gente precisa ser humilde, precisa aceitar que a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. Esse foi um aprendizado importantíssimo na minha vida e que eu fico muito feliz de ter aprendido e saber que eu posso e devo precisar de ajuda de outras pessoas. Então, assim, a gente precisa saber, a gente não sabe de tudo, a gente precisa ser humilde para poder evoluir nessa vida. A segunda grande verdade que eu aprendi depois dos 30 foi de que a pessoa que vai dividir a vida com a gente, ela precisa ser escolhida a dedo. Pessoal, isso eu falo muito com jovens sempre que eu tenho oportunidade. A pessoa que você vai escolher para estar ao seu lado, né, principalmente casamento, eu estou falando de forma objetiva, é um casamento. Você que está aí preparando para se relacionar com alguém, está conhecendo uma pessoa e está pretendendo casar, ter uma relação duradoura, olha muito quem é essa pessoa. Olha muito a questão dela em relação à família, tá? Como essa pessoa ela trata os seus pais, trata os seus irmãos, porque, olha, se não olhar isso, vocês vão ter problemas muito sérios lá na frente. Eu tive problemas, por isso que eu estou falando para vocês. A pessoa que vocês vão escolher para conviver com vocês, para passar a maior parte da vida de vocês, tem que ser uma pessoa escolhida a dedo. Vocês têm que, sim, ter uma lista de critérios que tem que ser preenchidos, tá? E aí cada um vai ter a sua. Quem é mais religioso vai ter os seus critérios, quem não é, vai observar outras formas aí. Mas assim, não negligencie isso. Isso é muito importante. Terceira grande lição, eu não preciso me encaixar na vontade das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não preciso ficar forçando a barra, ficar tentando me adaptar na forma com que as pessoas acham que é ser. Cada um vai ter o seu jeito. Eu preciso, então, me aceitar da forma que eu sou. Não preciso ficar sofrendo para me encaixar no jeito de outras pessoas, para ficar me incluindo em grupinho. A gente não precisa disso. Isso foi, para mim, libertador, entender que as pessoas que gostam de mim e me aceitam do jeito que eu sou, essas pessoas que eu quero perto de mim. Eu não tenho que ficar mendigando a atenção de ninguém, eu não tenho que ficar me adaptando à forma de outras pessoas para poder estar incluído naquele grupo. Então, hoje, eu observo, se a pessoa gosta de mim do jeito que eu sou, então essa pessoa tem lugar na minha vida, tem espaço na minha casa, no meu ciclo de amizades. Se essa pessoa, eu preciso ficar mendigando a atenção dela, a relação com ela é uma relação difícil, eu não faço questão, eu deixo ir e tá tudo certo. A quarta grande lição é sobre aceitação. Aceitar quem a gente é,
aceitar a nossa personalidade, aceitar a maneira com que a gente vê o mundo, a maneira com que a gente relaciona com a pessoa. É o que eu acabei de falar. A gente não precisa forçar a barra em nenhuma situação, em nenhuma relação. Quando a gente aceita quem a gente é e a gente não está preocupado com a opinião dos outros, a gente tira um fardo das costas da gente. E isso, como eu falei, é libertador. E isso, a partir da aceitação, é que a gente começa a evoluir. O ser humano só evolui depois que ele aceita quem ele é. É aquele ponto de partida. Se eu me aceito, então aí eu tenho condições de mudar, de experimentar novas coisas. Quinta lição, importantíssima. Resolva-se profissionalmente antes de pensar em se relacionar com alguém de forma séria, principalmente um casamento. Então, pessoal, eu sei que às vezes tem pessoas que eu já ouvi falar, você não precisa ter um bom emprego para você casar. Aí pega exemplo lá dos pais, porque meu pai e minha mãe casou, ele só tinha uma bicicletinha e morava de aluguel e hoje é uma pessoa bem-sucedida. Tudo bem, eu acredito que pessoas que estão em comum acordo no mesmo propósito, o casal que tiver no mesmo propósito, ele vai sim prosperar nessa vida. Eu acho que é quase impossível, se os dois estiverem realmente indo na mesma direção, eles não conseguirem ter uma vida tranquila, uma vida confortável. Mas, pessoal, se vocês puderem estudar, se resolver profissionalmente, faça isso. Não pague para ver. Se você pode, você é uma pessoa nova, está aí no seu auge, está nos seus 18 anos, você pode se resolver profissionalmente, você ainda tem seus pais aí para poder dar esse suporte, faça isso primeiro, tá? Agora, se você realmente tem que sair da casa dos pais, você não tem apoio familiar, aí eu acredito que se você encontrar uma pessoa que esteja alinhada aos seus propósitos e vocês se relacionarem e se casarem, eu acredito que vai dar certo, tá? Se vocês estiverem unidos. Mas, volto a frisar, procure se resolver profissionalmente. Tenha pelo menos uma direção. Você que quer ser empreendedor, comece pelo menos um negócio, sinta se aquilo vai dar certo. Depois aí você pensa em se unir com a outra pessoa, e aí sim vai ser união de forças e vai dar tudo certo. Sexta grande lição. Essa talvez foi uma das mais dolorosas para mim, tá? E é a lição: resolva os seus traumas o quanto antes. Eu acredito que, principalmente no Brasil, a maioria das pessoas tem traumas da infância, de coisas que aconteceram no passado e que machucaram, feriram, e isso está influenciando na vida adulta até hoje. Tem pessoas que passam a vida inteira sem resolver os seus traumas. E pessoal, eu só destravei na minha vida depois que eu comecei a resolver coisas lá do meu passado, coisas com relação aos meus pais, em relação às minhas irmãs, em relação à minha vida como um todo. E isso, assim, é libertador. E eu aconselho a todos vocês, se vocês têm algum trauma na vida, algo que mexeram com vocês, que ainda perturba vocês, talvez frequentemente vocês sonham com isso, procure um profissional para resolver isso. E vocês vão ver, depois vocês vão me agradecer por isso, por esse conselho. Vocês vão ver o quanto que a vida de vocês vai ser diferente. Sétima lição. Essa está ligada também ao que eu acabei de falar. Terapia não é balela. Terapia salva vidas. Olha, se tem um conselho que eu dou hoje para toda pessoa: comece a fazer terapia, comece a se autoconhecer. Eu, um tempo atrás, até pouco tempo atrás, eu achava que era uma bobeira isso. Eu achava que terapia não levava a lugar nenhum, era jogar dinheiro fora. Mas no dia que a psicologia me encontrou, e eu digo isso até achando graça, porque eu fugia de psicologia, só que um dia eu tive que dar o braço a torcer, e por isso que hoje eu falo que a psicologia, ela me encontrou, né? E foi libertador, porque eu tive mesmo um encontro comigo mesmo num consultório de um psicólogo. Foi ali que eu vi quem realmente eu era, ali que eu comecei a descobrir coisas que eu precisava resolver, traumas que eu precisava curar. Então, assim, não deixe de fazer terapia. Se você é uma pessoa que tem algo que te trava na sua vida, vai na terapia, tira esse preconceito, acaba com esse preconceito. Você vai ver como que as coisas vão fluir na sua vida. Você vai ver o mundo com mais clareza. Oitava lição: encontre o seu porquê o mais rápido possível. Volto a dizer, terapia não é balela. Para você encontrar o seu porquê, você tem que se autoconhecer. E nada melhor do que a terapia para te alertar, para te clarear o seu propósito, para deixar você uma pessoa mais autoconsciente de quem você é, daquilo que você gosta de fazer. Então, pessoal, a terapia, ela coloca luz
nas trevas. Eu sei que muitas pessoas fogem disso, fogem do autoconhecimento, porque tem medo de encarar quem elas são, encarar os seus traumas. Mas olha, enquanto eu não encarei os meus traumas, enquanto eu não entendi o que realmente estava acontecendo comigo, eu não consegui enxergar o meu propósito. Tem até uma frase que diz assim: passado curado, propósito liberado. Então, quando você ressignifica o passado, você cura todas as feridas, você está preparado para viver o propósito. Está preparado para realmente ativar aquilo que Deus tem para você, tá? Então, assim, encontre o seu porquê. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre um livro chamado O Designo, que me ajudou bastante a clarear o meu propósito. Se você quiser, tá? Eu vou deixar aqui o link para você clicar e você assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. 9ª lição: fale a verdade, mesmo que magoe as pessoas. Olha, eu sou uma pessoa que eu procuro ser sincero, eu procuro falar sempre a verdade, não gosto de mentira, não gosto de enrolação. Eu acho que a vida já é muito corrida, a gente tem que ser objetivo com as coisas e para mim a verdade é fundamental. Eu acho que o ser humano que ele age na mentira, ele trabalha dentro da mentira, ele vai ter um preço altíssimo a pagar. Então a minha vida tem sido sempre na transparência e na verdade, e mesmo que magoe pessoas, eu prefiro manter sempre a verdade, porque eu sei que no longo prazo, a pessoa que anda na verdade, ela vai colher os frutos da verdade. 10ª lição, também importantíssima: não empurre com a barriga uma relação tóxica. Se você está dentro de uma relação tóxica, seja namoro, noivado, casamento, relação de trabalho, relação de amizade, não continue, pessoal. Não pague esse preço altíssimo que é ficar dentro de uma relação tóxica. Isso mina suas forças, isso te causa esgotamento mental tão profundo que depois, para você recuperar a sua saúde mental, você vai gastar tanto de forma financeira, quanto o seu tempo, quanto as suas forças para você recuperar de volta a saúde mental, tá? E quando recupera, ainda está bom demais. Tem pessoas que ficam dependentes de remédios a vida toda por causa de relacionamentos tóxicos que elas empurraram com a barriga, foram deixando, se passaram 10, 20, 30 anos e a pessoa é levada a um estado de decadência, de dependência emocional tão profundo que não vale a pena. Então, conselho que eu dou: não importa se você entrou na relação e só está vivendo um ano. Olha, eu estou estudando psicologia, não sou psicólogo formado, mas eu posso dizer, a maioria das relações tóxicas não tem jeito de resolver, tá? A maioria, a melhor forma é se afastar, cada um seguir a sua vida, porque geralmente dentro de uma relação tóxica, só um quer consertar, só um quer evoluir e a outra parte não quer. Então, quando é assim, pessoal, é cada um do seu lado. Lá na frente, se os dois tiverem um encontro consigo mesmo, conseguirem resolver isso, fizeram terapia, se transformaram em novas pessoas, aí sim pode-se pensar, quem sabe um dia voltar. Mas aí serão pessoas completamente diferentes, que vão se unir novamente. Não serão essas pessoas que terminaram de forma tóxica. 11ª lição: não seja um bonzinho, seja uma pessoa boa. Sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Bonzinho é todo aquele que quer ficar agradando as pessoas, quer ficar mendigando a atenção das pessoas, aceita ser pisada pelos outros, aceita tudo que os outros impõem, nunca sabe falar um não. Esse é o bonzinho. Agora, a pessoa boa é aquela que faz o bem, só que ela não aceita ser explorada, ela não aceita ser feita de boba. Ela ajuda o próximo, ela, quando a pessoa precisa, ela está ali para estender a mão, mas quando ela vê que está sendo feita de boba, ela na hora dá um basta. E é assim que a gente tem que ser. E eu era uma pessoa que no passado, eu era muito bonzinho. Eu aceitava tudo que as pessoas impunham para mim, né? Eu era incapaz de dizer não. Eu era incapaz de, às vezes, discutir com a pessoa, com alguma coisa. Eu sempre ficava retraído. Então, o autoconhecimento, a terapia, me ajudou a enxergar que eu era bonzinho e que eu precisava passar a ser bom, que é não aceitar as pessoas pisarem em mim. 12ª, não fale da vida dos outros. Cuide da sua vida. Para de fazer fofoca. Isso eu também tive que aprender. Teve um tempo na minha vida que eu gostava de saber da vida dos outros, mas hoje, depois dos 30, eu vi que eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que procurar evoluir. Hoje, em vez de eu estar falando da vida dos outros, eu estou lendo um livro, eu estou criando conteúdo. Eu não aceito mais essa vida de ficar descendo a língua na vida dos outros
e sentar na beira de rua para ficar jogando conversa fora. Hoje eu tenho mais o que fazer, eu tenho que produzir. É muito melhor, vai produzir um conteúdo, vai ler um livro, do que ficar dentro de, às vezes no WhatsApp ali, falando da vida dos outros, ou conversando com um amigo, jogando conversa fora. A gente tem que estar no meio de grupo de pessoas que falem de prosperidade, que falem sobre Deus, que falem sobre empreendimento, empreendedorismo, sobre isso, crescer na vida. Hoje eu procuro estar com pessoas assim. Ou então eu vou ficar sozinho, vou ler livros, que aí eu vou ler bons autores, que vai me dar conhecimento. Pelo menos eu não vou estar perdendo meu tempo em falar da vida dos outros. 13ª lição: não seja um fanático religioso. Pessoal, fanatismo causa esgotamento emocional. Tem pessoas doentes dentro de igreja. Não estou falando que igreja é problema. Não, eu acho até importante as pessoas terem uma religião, frequentarem aí, quem é católico, a sua missa, quem é evangélico, o seu culto. Acho importantíssimo, só que com equilíbrio, sem fanatismo, sem essa coisa de viver dia e noite em prol da religião. Porque quando a gente faz isso, quando a gente está na religião de forma cega, a gente acaba sendo pessoas alienadas. E eu já fui um alienado por causa da religião. Eu já segui cegamente cartilha de líderes, de coisas que hoje eu vejo, gente, como que eu fui capaz de fazer isso? Mas aí também, eu me autoconhecendo, eu vejo que devido a meus traumas, eu aceitava essas imposições de religião. Então, você precisa se curar para você não aceitar ser um fanático religioso. Tem igrejas boas? Tem igrejas maravilhosas, tem líderes sérios? Tem líderes sérios, mas tem muita gente que está ali só visando dinheiro, gente. Tá? Então, assim, fujam desses tipos de líderes, mas vocês só vão saber a verdade se vocês estão no lugar certo, se vocês se conhecerem. Tá? Não acreditem cegamente em líderes. Se você crê na Bíblia, olha o que está na Bíblia, comece a confrontar. Se o seu líder da sua igreja não aceita ser confrontado, olha, eu conselho, sai dessa igreja. Todo verdadeiro líder aceita ser confrontado com aquilo que eles falam, então, a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, eles têm que aceitar esse confronto da palavra de Deus. Então, tenha uma religião, mas não seja fanático. 14ª lição: atividade física não é jogar dinheiro fora. Por muitos anos também eu achei que atividade física não valia de nada. Eu achava que isso aí era apenas para jogar dinheiro fora, para pagar dinheiro na academia. Esse negócio de saúde mental, ver se ficar levantando peso em academia, isso vai melhorar minha saúde. Em quê? Deixa eu procurar outras coisas, deixa eu estudar, então é melhor do que eu gastar tempo com a academia. Então, depois dos 30, a conta chega. A ansiedade chega, a depressão chega, e você vê que atividade física é o melhor remédio. E não é jogar dinheiro fora. Pelo contrário, se você faz atividade física, você economiza dinheiro, porque você não gasta dinheiro com remédio tarja preta, você não gasta dinheiro com, às vezes, nem com psicólogo. Nem com psicólogo você vai gastar dinheiro. Porque às vezes a atividade física vai resolver o que você precisa. Às vezes é uma ansiedade que você está e a atividade física vai ajudar a regular isso. E às vezes você nem precisa ir num psicólogo. Olha só que maravilha, né? Então faça atividade física, você vai ver que a sua vida vai mudar drasticamente. 15ª lição: jamais deixe a sua saúde em segundo plano. Por nada. Nada substitui a nossa saúde, pessoal. Olha, não tem relacionamento que substitua isso. Não tem emprego que substitua a nossa saúde. Não tem nem família que possa substituir nossa saúde. Sabe por quê? Porque se a nossa saúde estiver ruim, a gente não trabalha, a gente não cuida da nossa família, a gente não consegue nem levantar da cama. Então, saúde faz parte de amor próprio, faz parte de que a gente está se amando em primeiro lugar. Então, cuide da saúde, não deixe a sua saúde embora, principalmente saúde mental, principalmente a mental, porque depois que a saúde mental vai embora, você não consegue fazer mais nada na sua vida. E para você que está resgatando a sua saúde mental, priorize-a como se fosse uma caixa de ouro que você tem que guardar a qualquer custo para que ninguém te roube. Saúde mental hoje vale ouro, pessoal. Então, não negligencie a saúde física e a mental, em hipótese alguma. 16ª lição: ame-se em primeiro lugar. Busque o autoconhecimento. Não há nada hoje tão valioso quanto o autoconhecimento. Um homem ou uma mulher que tem autoconhecimento, olha,
dificilmente não vai prosperar nessa vida. Porque a pessoa que se conhece, ela está preparada para qualquer coisa mesmo. Você está preparada para um bom emprego, para um bom relacionamento, para ter uma família maravilhosa, porque você se conhece. Você não vai permitir nada de ruim que venha na sua vida, porque se começar a surgir coisas ruins, você vai dar um basta, você vai sair e não vai aceitar aquilo de ruim na sua vida. Então o autoconhecimento meio que te blinda das coisas ruins. Elas vão vir até você, mas quando vier, você vai estar preparado para combater e expulsar esse mal da sua vida. 17ª lição: não tenha medo de se arriscar. Por muito tempo na minha vida eu tinha medo de empreender, medo de arriscar, tinha um medo que me travava, me bloqueava, e hoje eu sei que esse medo era devido a traumas na minha vida. E aí eu reforço novamente, pessoal, resolva seus traumas. Às vezes você é uma pessoa que tem muito medo, você é muito travada, pode ter certeza, tem coisas aí da sua infância que está te travando, que está te bloqueando, e se você romper com isso, a sua vida deslancha. Então resolva os seus traumas, e você vai ver que o medo vai diminuir drasticamente na sua vida. O medo, em certa medida, ele é importante, ele nos dá uma certa segurança. A gente, deixa eu analisar a situação aqui, deixa eu ver se eu posso dar um passo maior. Tudo bem, o medo em equilíbrio, ele é bom para a nossa vida. Na verdade, o medo, ele protegeu a raça humana até hoje. Só que o medo em excesso, ele também te trava, ele te bloqueia, não permite que você avance. Então, resolva seus traumas e reduza esse medo na sua vida. 18ª lição: estudar não é perda de tempo. Isso foi uma coisa que eu sempre dei valor ao estudo. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler livros desde criança. Sempre tive uma paixão com livros. Mas por algum tempo na minha vida, um período aí talvez de uns 5, 6 anos, eu meio que dei uma abandonada nos estudos e me achei que deixa eu trabalhar, que é melhor que eu faça. Esse negócio de estudo desde segundo plano. E hoje eu posso falar que eu pago um preço caro por não ter me dedicado ao estudo lá atrás. Não digo um estudo, às vezes, formal. Poderia ser um estudo, né, dessa coisa do marketing digital. Poderia ser mais voltado para o empreendedorismo. Não que a pessoa tenha que fazer uma faculdade, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que amar o estudo. O estudo é importantíssimo na vida do ser humano. Você tem que ter amor ao conhecimento. Não deixe, pessoal, de buscar o conhecimento, seja das inúmeras formas. Não seja um ser humano prostrado, não seja um ser humano que acha que as coisas vão cair do céu. As coisas não caem do céu. O dinheiro, para vir na nossa mão, ele é trabalhoso. E o estudo talvez seja a forma mais fácil da gente ser bem remunerado nessa vida, é através do estudo. 19ª lição: você terá pouquíssimos amigos em sua vida. Essa foi uma lição, uma também das mais verdadeiras que eu aprendi na vida. A gente não vai ter muitos amigos. Amigos de verdade, amigos que a gente pode contar, amigos que quando chega o momento ruim na nossa vida, esses amigos que estão prontos a nos ajudar, eles serão muito poucos nessa caminhada. Talvez, pessoal, não encha uma mão desses amigos. Se você tem um amigo que você possa contar, você pode se considerar um sortudo, tá? Porque cada dia é mais difícil encontrar pessoas que realmente nos amam, nos valorizam, quer o nosso bem, está disposto a lutar junto conosco. Então, valorize seus amigos de verdade, e aqueles que só querem sugar de você, aqueles que só querem te explorar, só querem estar com você quando você está pagando as coisas para eles, quando você só está doando e eles não retribuem nada na sua vida. Quando isso acontecer, deixe esses entre aspas, amigos irem embora. Tenha amigos de verdade, amigos que estão dispostos a pagar o preço junto com você, que quando você estiver mal, eles te estendem a mão. Esses são amigos verdadeiros. E quando eles estiverem mal também, você seja um amigo verdadeiro que vai estender a mão para eles. 20ª lição. Essa é a lição mais importante que eu deixei para o final, porque essa para mim é a primordial na minha vida. Hoje, pessoal, eu posso dizer que essa lição, ela tem um peso muito forte na minha vida, porque no momento de mais dificuldade, foi essa lição que eu aprendi. E a lição no final, a gente só pode contar com a nossa família. Então, valorize a sua família. Se você tem uma família que realmente você pode contar, se você tem pais que você sabe que estão dispostos a te ajudar, se você tem irmãos que são irmãos que te amam, valorize essa família. Não vira as costas para ela. Saiba que quem tem uma família que pode contar, olha,
você já venceu 80% nessa vida, tá? Porque quando chega um momento ruim, e na minha vida eu tive já alguns momentos ruins, quando esses momentos chegaram, eu pude contar com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, e eu fico pensando, se eu não tivesse a minha família, como que teria sido triste. E eu já ouvi testemunho de pessoas que falaram, eu não tinha ninguém por mim, eu tive que lutar sozinho. Como é ruim a pessoa ter que lutar sozinho. Então, saiba de uma coisa, não vire as costas para sua família e ache que os meus amigos é mais importante que a minha família, ou até mesmo o seu cônjuge. Às vezes tem gente que briga com o pai e com a mãe por causa do cônjuge, né? Porque o cônjuge não quer que a pessoa tenha, às vezes, uma relação próxima com alguém da família. Gente, a gente não pode permitir isso. A família tem que ser unida. A família é a base da sociedade. Então, valorize a sua família, porque no final só fica a nossa família do nosso lado. Pessoal, chegamos ao final do vídeo e espero muito que essas lições façam sentido para você, façam você refletir. E se você está nessa fase dos 30 aos 40 anos, que você tenha aprendido essas lições e que elas possam te ajudar também nessa caminhada, porque maturidade é sobre aceitar, crescer e continuar. Então, quando a gente aceita quem nós somos, a gente cresce e a gente continua avançando nessa vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, considere compartilhar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal. E toda semana tem vídeo aqui. E eu quero estar falando sempre sobre esses temas que marcaram a minha vida e aquilo que eu acho relevante, tanto sobre a minha vida, quanto esse campo da psicologia que eu sou apaixonado.